America, America, cosa sarà la sta America? America, 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 lì un bel mazzolino di fior. No final do século XIX, com o fim da escravidão e a possibilidade de escassez de mão de obra na agricultura, começou no Brasil uma campanha de incentivo à imigração de povos europeus, que, entre outros fatores, corroborava com o projeto de branqueamento do país. Um dos fluxos migratórios mais intensos foi o de italianos. Após a unificação, a Itália passava por um período marcado por uma economia debilitada, superpopulação, doenças e miséria. Muitos núcleos coloniais foram criados em todo o Brasil. Um deles foi montado em São João del Rei, Minas Gerais. Em novembro de 1888, chegaram as primeiras famílias, com a promessa de terra, moradia e sustento. Mas as coisas não ocorreram como previsto. Os imigrantes passaram por muitas dificuldades e tiveram uma vida marcada pelo trabalho árduo. Diante da impossibilidade de abordar as mais de 400 famílias com sobrenomes italianos em São João del Rei, convidamos alguns descendentes a relatarem suas lembranças e histórias. Lembrança que nós temos a respeito, por exemplo, da atividade profissional do meu avô, como fotógrafo, como dono do curtume. No ateliê, a gente brincava muito no ateliê e tinha negativos do meu avô André, negativos em vidro. Só que nós não sabíamos bem do que se tratava. Mas a gente achava interessante, a gente pegava o vidro, eu diria o que, 20, um pouco mais, 25 por 25, e levava para o sol e ficava vendo imagens. Mas não era uma curiosidade, e talvez se nós perguntarmos, não, isso aí são negativos do seu avô. Eles não iam além disso. Mas eu acho que realmente houve um descuido muito grande, porque se nós, crianças, tínhamos acesso a isso, poderia quebrar esses negativos em vidro. Não é? Então, eu me lembro aqui nesse ateliê, a gente brincava muito e achamos esses negativos em vidro, que não eram poucos, e brincava, depois voltava no dia seguinte, voltava um mês depois, 2, 3, e ficava mexendo com isso. A minha mãe herdou do meu avô, como amador, evidente, toda a tecnologia que ele aprendeu na Itália e trouxe para o Brasil. E eu tenho um acervo de fotografias tiradas pela minha mãe, como tenho também algumas fotografias feitas pelo meu avô. Essa máquina de minha mãe, eu lembro dela fotografando muito em festa, em família e tudo. Aí, sei lá, num dado momento, eu lembro que eu comecei a fotografar com uma Kodakzinha mínima, quando eu era estudante em Paris. Não tinha nada, era só distância, nada mais do que isso. E conseguia boas fotos. Aí depois é que eu evoluí para outras fotos, e câmaras mais apropriadas. Meu avô André Belo, né? Pai de minha mãe, Gabriela, e bem mais jovem, quando eu andava pelas ruas de São João del Rei, dizia, você é neto do André Belo. Aí eu confirmava. Eu costumo dizer que a minha amizade com a minha avó era o fumo que eu tinha que comprar para ela. Se ela precisava, meu neto, eu estou precisando, eu já sabia o que era. Ela me dava moedinha e eu ia comprar o fumo para ela. Então a gente convivia muito. Tudo que você conversava com ela tinha uma resposta fixa. Na Itália até as pedras tinha dono. Mas era uma dona assim, italiana fechada, nem com a minha mãe ela não conversava. O único que entrava no quarto dela era eu. O meu avô era um homem assim muito duro, de 1,85 m, e a família toda era desse porte daí para cima. E todos mais ou menos herdaram o mesmo sistema do meu avô, pouca conversa, não tinha muita ligação, não era assim muito dado a amizade não. Meu avô em todo caso era um pouco mais,
no domingo que ia os italianos todos para lá, no trem das 10, para comer a macarronada lá. Eu tenho o maior orgulho, o maior saudade do meu pai, né? Foi uma pena que realmente eu não pude aproveitar mais na convivência com ele, né? Ele, como também foi uma pessoa que trabalhou muito, viveu pouco dentro de casa, né? Mas a minha mãe é que cuidava da gente, né? Que educava, né? A educação que eu tive foi mais por causa da minha mãe, né? Mas meu pai tinha uma história danada comigo, porque ele me via como uma cópia dele, uma imagem dele, né? A vida toda, todo aniversário dele, ele me dava uma espingarda, né? Ele queria que eu fosse caçador igual a ele, né? Então eu ganhei várias espingardas, acompanhei ele muito nas caçadas, que a gente caçava aí umas codornas nas fazendas dos amigos dele, de conhecidos, que todos eles gostavam demais dele, né? E com o primo Mário Lombardi, filho do Tsi Michele, eles eram muito amigos e eles iam caçar todos os domingos. Eu conheci esse problema de caçar depois que eu me casei com ele. Todos os domingos eles saíam cedinho, aí ele tinha um cachorro de caça lá em casa, o seu Mário também tinha, aí eu passava o dia no campo caçando codorna, o dia inteiro. E era aquela farra, tinha que fazer matula, levava marmita, e eles adoravam, viviam caçando. Ele chegava em casa cheio de codorna, para mim era um tormento, porque eu tinha que limpar aquelas codornas, aí virava uns franguinhos desse tamaninho, pequenininho, e tinha um cheiro forte, não sei se eu porque não gostava, era uma luta. Mas ele fazia questão, ele sempre, mesmo que ele não caçasse, os outros davam codorna para ele trazer para casa, e ele estava sempre trazendo aquele monte de codorna para a gente. Todo domingo, chegava à noite, no dia seguinte tinha que se limpar a codorna e cozinhar a codorna, era aquela peleja. Foram muitos anos. Eu me lembro também de ter crescido comendo muita codorna e perdiz, que era o esporte deles na época, né? A italianada adorava. Os Lombardi caçavam, os Zanetti, o meu pai, Magaldi, tinha vários italianos aí. Eles ajuntavam no domingo e saíam para caçar. E assim foi, ele caçou durante muitos anos, até que a caça foi proibida e proibiram a caça, eles pararam de caçar, né? Essa ferramenta aqui se chama de turquesa. Essa ferramenta foi do meu avô. Quem fez para ele foi o filho mais velho dele, o Alberto. Era de uma inteligência fantástica. Ele fez essa turquesa e fez esse martelinho, porque o meu avô era muito habilidoso. Então, pequenos reparos, pequenos consertos, ele mesmo fazia. Então, esse martelinho foi dele. Quando ele parou de trabalhar, ele me entregou o martelo, que quebrou o cabo, mas o martelinho está aqui. E a turquesa. Você sabe o que eu fazia com isso aqui? Final de semana, eu já tinha meus 18, 20 anos. Eu cortava a unha do meu avô com essa turquesa. Eu tenho muito amor ao meu avô, porque naquela época eu estava com 5 anos por aí. E eu chegava lá, logo quando nós íamos no trenzinho, que era na colônia, parávamos lá, então ele já vinha encontrar com a gente naquela alegria, conversando e tal, e me chamava de Belatriz. Ô Belatriz, Belatriz. E me pegava pela mão, já ia me levando, depois me levava lá para o Parreiral, onde que ele tinha uma plantação muito grande de uva. E aí ele escolheu um cacho de uva bonito para me dar. Ele era muito alto, eu não sei se é porque eu tinha 5 anos, eu tinha que virar o pescoço toda a vida para enxergar o rosto do vovô. Era um rosto bonito e rosado, um pouco rosado, mas não era demais não. Ele era tipo italiano mesmo, cabelo grisalho e os olhos azuis, muito azuis. Vovó Virgínia. Ela usava roupa longa, vestido assim longo, bem comprido, bonito, a roupa bonita assim. Andava com a roupa normal,
penteava o cabelo grisalho, já virado para trás, fazia aquelas tranças e cruzava aqui atrás. A vovó não usava totó, não. Ela usava mais, era o cabelo, fazia a trança, depois enrolava aqui atrás, como se fosse um coque, mas tudo de trança. Eu lembro que minha mãe falava, a gente via pelas fotos, né, que deixou a foto, era do coque daquele cabelo que ela tinha, ela fazia aquele coque, aquele totó lá em cima, e aqueles vestimentos que veio, né, da Itália, que é aqueles saião, aqueles vestidão, aquele avental, ela adorava aquele avental dela, tinha um bolso, e ela ponhava tudo naquele bolso dela, do avental. Isso que minha mãe sempre contou, que eu lembro, que eu era da caçula, então foi isso. E da minha mãe, nossa, fico com muita saudade dela, esse jeitinho dela, aquele jeitinho dela falar, que ela falando, vamos Regina, raspava mesmo, vamos Regina, vamos para a horta, falando mesmo, dá muita saudade. Quando você fica triste, você tá para chorar aí. Você é igualzinho eu. Você também, irmão, olhando aí, chora tudo. Chorar faz bem. Nosso Senhor chorou quando Lázaro morreu. Que eu me lembro muito dos meus avós, né? E que assim, eu lembro que eu era muito agarrada com todos eles, que sempre junto, né? Em tudo. Assim, passear com eles, sempre minha avó me levou muito, né? As comidas gostosas, né? Eu lembro muito das boas comidas que a avó fazia, né? Muito bom. O vô, aquele carinho de vô, né? Assim, você indo no curral, ele lá tirando leite, e eu com o copinho lá para tomar, né? Ou senão já ele ensinando a gente, isso, muito bom. O outro também, eu indo no moinho com ele. E assim, para mim, eu até emociono, porque eu acho que para mim foi tudo meus avós, tudo. Meu pai era um cara muito equilibrado, muito sereno, com todas as dificuldades que ele teve, né? Logo na infância, para a adolescência, ele começou a trabalhar para ajudar a mãe, porque o pai tinha morrido. Aí trabalhou em tecelagem. Aí depois ele foi trabalhar na fábrica do Juca Lombardi. Aí saiu, por coincidência, ele ganhou uma loteria. Aí montou uma fábrica, montou uma oficina de conserto de moto e bicicleta. Inclusive tem uma foto dele em cima de uma moto, uma Vitória 1936, a moto linda. Essa bicicleta era dele, essa aqui. Então, e com isso ele deixou um legado bacana para nós de luta. A gente sente hoje, vendo essas fotos aqui, relembrando aqui os tempos dele, de caçador, de farra, de baile, da montagem da firma, tudo, né? A gente também, né? Eu tenho um maior orgulho, né, do meu pai. Dall'Italia noi siamo partiti col nostro onore, 36 giorni di macchina e vapore, finché all'America noi siamo arrivati. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 le un bel mazzolino di fiori. Sei te sola? No, solo.
Vai iniziare, se fa sole. All'America noi siamo arrivati, non abbiamo trovato né paia e né fieno, abbiamo dormito sul nudo terreno, come le bestie abbiamo riposato. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 è un bel mazzolino di fiori. E l'America l'è lunga e l'è larga, l'hai formata dei monti e dei piani, e con l'industria dei nostri italiani abbiamo fondato paesi e città. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 è un bel mazzolino di fiori. America, 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 è un bel mazzolino di fiori.